Olá, bem-vindo você que nos acompanha. Hoje no nosso programa a gente discute as dificuldades que os jovens negros enfrentam no seu dia a dia para viver no nosso país e mais especificamente aqui na Paraíba. Quem conversa com a gente é a integrante do Fórum Paraibano de Juventude Negra e a Conselheira Nacional da Juventude, Priscila Estevão, e o professor, pesquisador e ativista do Movimento Negro, Danilo Santos. Fica com a gente que o Câmara Jovem está começando. A nossa sociedade foi criada com o escravo sendo tratado como objeto e isso durou um longo tempo. Apesar de ter se abolido a escravidão, os negros continuaram sem seus direitos e não eram vistos como cidadãos. Ainda que isso tenha mudado no decorrer das décadas, aquele preconceito persiste em ecoar até os dias de hoje. É verdade isso, né? Eu queria saber, assim, logo no começo, se vocês sofrem preconceito e se isso que eu falei é verdade, apesar dessas décadas de fim da escravidão, o preconceito persiste. A gente sabe que sim, mas eu queria saber de vocês como é que funciona isso. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Sim, todos os dias essa questão da estética negra, né, e também a origem, né, de onde você vem e tal, acaba que lhe rotulando nessa sociedade que tem essa ideologia racista, né? E o fato de, por exemplo, você assumir um cabelo black ou ter uma cor mais escura, isso sim faz com que você seja discriminado e discriminada perante a sociedade, principalmente quando você vai para o mercado de trabalho, né, determinados empregos, você não vê a maioria mulheres negras ou homens negros, né? Basta andar pelo centro da cidade que você vê nitidamente isso. Quem, por exemplo, faz frente de loja, quem está lá atrás, né, no estoque, vendo essa questão das mercadorias. Então, a sociedade, sim, julga pela questão estética, pela questão da origem. E tudo que está ligado ao negro, à negra, é visto como algo ruim, ou com desconfiança, com receio. E, enfim, e a gente sabe que isso é uma herança histórica negativa que nosso povo carrega até os dias de hoje. E para você ter uma ideia, basta você olhar a televisão, né? A televisão parece quem está num país nórdico, né? Você não consegue ver a nossa sociedade representada, né? Se fala muito de um país que teve grande miscigenação, né? Que teve que essa miscigenação tem deu certo. Tem orgulho de falar, né? Que é todo mundo misturado. Do mito da democracia, que aqui foi diferente dos Estados Unidos, mas, no entanto, você não consegue ver essa representatividade do índio, do negro na televisão. O padrão estético que é apresentado é outro, né? Isso é muito forte, né? Meu filho não se vê na televisão, né? As meninas com os cabelos crespos não se vê na televisão. Então, isso tem uma consequência fantástica na vida delas, porque ela quer ter o padrão da Xuxa, da Angélica, ela não se vê. Então, isso, historicamente, no decorrer do tempo, vai criando um trauma, vai fazendo com que a pessoa negue né? Agora, pelo contrário, de meio-dia, nesses programas sensacionalistas, você vai ver a figura do negro lá como sempre atrelada para o lado negativo, né? Negativo. Então fica difícil você querer se identificar enquanto negro. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir essa questão é dizer assim, o próprio negro é racista. Mas não foi a população negra que inventou o racismo, né? A população negra está numa sociedade que é racista, né? E ela também faz parte dessa sociedade. Ela faz parte e sente na pele, na alma, esse racismo. Então, se eu posso, se o perfil, se o ideal é ser branco, então eu vou buscar ser branco. Então eu sou moreno claro, eu sou moreno cor de jambo, eu sou chocolate, vai disfarçando, não é? Né? Mas você vai se afastando
da sua origem para alcançar outra origem, fruto dessa estigmatização que tem na nossa sociedade com a população negra. E que é algo contraditório, porque se a gente for ver, a maioria da população, mais de 50% da população brasileira, ela é negra. Né? E essa questão da representatividade que Danilo fala, como é que mais de 50% da população é negra e isso não é percebido, não é notado nas mídias, né? No caso, nos grandes veículos de comunicação, nas telenovelas, nos filmes, nos cargos eletivos, né? Como deputado, vereador. A gente não vê isso refletido na sociedade. Né? E aí, onde é que está essa população? E essa população, esse percentual que você falou, é dos autodeclarados negros, né? Sim, segundo o IBGE, negros, né, os considerados pretos e pardos. Né? Negros são pretos e pardos no Brasil. Para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de dar aula numa universidade particular aqui, e aí eu cheguei, no primeiro dia de aula, a primeira vez não foi porque eu quis, aí depois eu comecei a fazer isso. Não é? Eu cheguei, sentei, ao invés de sentar no birô, eu sentei na cadeira e comecei a ler um livro. Então o pessoal entrava e olhava, o professor não está, e saía. Isso parece ser simples, mas isso tem um significado fantástico. Para ele, para aqueles alunos, eu jamais poderia ser um professor. Não é? O professor tem outro perfil, tá entendendo? Então isso está no cotidiano, no nosso cotidiano, e às vezes passa despercebido. Mas isso tem uma consequência fantástica na vida do indivíduo, né? Então aí a partir desse momento, o primeiro dia de aula, sempre eu ia para lá para esperar. O professor não chegou, cadê o professor? Aí quando dava a hora eu ia para o birô, aí quando eles entravam, né, ficavam tudo, eu sou o professor. Não é porque não tem essa referência, não existe essa referência, entendeu? Então a partir do momento, eu poderia ser qualquer coisa. Não, eu poderia ser o aluno, eu poderia ser a pessoa que estava limpando, mas o professor não, porque o professor naquele local é o branco e homem. Não é a pessoa que mais, digamos assim, detetor do conhecimento. Então eu não poderia estar. Tá entendendo? Não que isso seja porque as pessoas são os alunos, meus alunos. Fosse malvados, alguma coisa. Não, mas é porque está acaba que impõe, incutido isso. Está incrustado. E eu acho que a mídia realmente é uma das principais causas disso, né? Porque, como você estava falando, a gente mal vê em novela. Sim. Protagonistas negros quase não tem, né? E são sempre papéis secundários, ou são que sempre fazendo papel de bandido, de empregada doméstica. Exato. Não desmerecendo a questão desse emprego, de ser empregada doméstica, empregado doméstico, mas como esses empregos são considerados subempregos, né, acabam que sempre colocando a pessoa negra, o indivíduo negro, né, nessa posição que é considerado inferior, sempre servindo, sempre limpando, sempre solícito e solícita. Quase nunca é o contrário. Né? E isso é uma herança histórica negativa que a gente tem do período da escravidão. Porque, por exemplo, se você sempre coloca essa imagem do negro na mídia de que ele sempre servindo, sempre ali como subserviente ao branco, à branca, você está ressignificando a escravidão, né? Só que de uma forma remunerada, enfim, na televisão, de uma forma... como colocando aqui, a gente está dando espaço sim para os negros, tal, não sei o quê. Só que a gente está, justamente como o Danilo coloca, contemporizando essa escravidão, essa forma de colocar o negro sempre como abaixo, sempre como o sopé, né, da nossa sociedade. E isso até, na verdade, por quem está na mídia, por quem faz a mídia, isso é feito, é realizado de maneira consciente, mas a gente acaba recebendo isso de maneira inconsciente, é o que acaba perpetuando o racismo mesmo, né? Acaba alimentando esse preconceito, né? E no que diz respeito ao jovem, ao menino, a menina negra, isso é mais cruel com ele, tá entendendo? No que diz respeito especificamente ao jovem homem, ele tem toda uma carga de marginalização, não é? Eu até repito isso bastante, mas eu acho que deve ser repetido mesmo, de que a máxima do direito se inverte quando você tá tratando do jovem negro de 18 a 29 anos.
Não é? Existe a máxima do direito diz que ele é que o sujeito é inocente até que se prove o contrário. Quando é o jovem negro, se inverte, ele tem que provar a sua inocência, não é? Isso é muito forte, isso é muito cruel. Ele tem que provar, não é? Ele tem que mostrar que ele não é um marginal. Ele sempre vai ser em potencial, um marginal em potencial. Certo que a maioria da juventude negra vive num estado de vulnerabilidade social muito grande, não é? Isso é fato. Mas eu não posso dizer que todo jovem negro que da periferia, não é, ele é marginal, não é? Não pode E generalizar. mesmo se for, isso não pode ser usado como justificativa para o que está acontecendo hoje no Brasil, que é um verdadeiro genocídio. Não é? Genocídio da população negra, da juventude negra como um todo. E ninguém fala nada sobre isso. E o que comprova isso são os dados do índice de vulnerabilidade juvenil, a violência e desigualdade, né, que mostra que no país inteiro 2,6% não. A chance do jovem negro morrer no Brasil é 2,6%. Maior do que a dos brancos. E na Paraíba, o número aumenta. A Paraíba está no topo e é 13,4%. A chance dele morrer é maior aqui na Paraíba. O que é que está acontecendo aqui na Paraíba? Por que isso acontece aqui? É porque a população negra é maior? Seria por isso? Ou existem outros fatores? Primeira coisa, a Paraíba é um estado menor. Se você comparar, por exemplo, a proporção em São Paulo ou outras grandes capitais, João Pessoa especificamente. Mas, mesmo assim, não tira como é que eu posso dizer, o índice de seriedade, não é? Do fenômeno que está acontecendo aqui na Paraíba, em João Pessoa. Porque esses números não são de agora. Se você pegar, se você, por exemplo, analisar, 2012, né? Se você analisar a população branca, na Paraíba tem um dos índices menores do Brasil, né? Para homicídio, né? Juvenil e adulto. Se você for analisar a mesma população pobre que está lá na periferia, branca... É bem inferior à negra. E o índice é bem menor, né? Quando você pega a população negra, historicamente isso só faz crescer, nem para, nem diminui. A tendência é crescer. Então isso é muito sério, que o simples fato não dá para atribuir só a proporção, né? Tem mais negros. Sim, tem mais negros. Mas não dá. O problema é mais complexo. Até porque as causas listadas são a violência e assassinato. E se isso está acontecendo, se tantos negros estão sendo mortos, eles não estão sendo mortos porque, sei lá, estão traficando drogas ou porque fizeram alguma coisa errada, não. A gente percebe também que até os agentes de segurança, eles, tipo, entre o negro e o branco, ele vai direto no negro, o negro é o culpado. Inclusive, vale salientar que, assim, essa questão de se identificar também, tem essa questão da proporcionalidade que Danilo coloca, mas também vale salientar que a questão da autoafirmação, de se identificar a população negra também contribui para o aumento desses índices, né? Porque jovens negros, a população negra como um todo, ela é exterminada, não só no que diz respeito a essa questão da letalidade, né, com relação aos homicídios e tudo mais, mas ela vem sendo exterminada sistematicamente, quando, por exemplo, não tem acesso à saúde, que a gente vê mulheres negras são as principais vítimas de violência obstetrícia, né, no que diz respeito ao aborto, né, por não ter assistência no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva, né, então, a gente vê esses números crescentes por também se identificar agora, né? Isso é uma coisa de 2010 para cá, mais nitidamente falando, né? A população negra ela está mais evidenciada no que diz respeito a essa autoafirmação, né? Porque antes, com esse mito da democracia racial, sempre
colocavam, né, meio que nas entrelinhas, né, que existe a população negra, não de forma evidenciada, né? E aí, quando, por exemplo, a gente lida com essa questão por parte do aparelho repressor do Estado, com a polícia, que vê também essas mortes sendo praticadas pelo Estado, através da polícia militar, por exemplo, a gente vê muito presente, mais uma vez, essa questão do racismo de forma institucionalizada, né? De perceber o indivíduo negro como potencial suspeito e sem chance, muitas das vezes, de provar, como o próprio Danilo coloca, de provar que ele não é suspeito, que ele não é culpado daquilo. É o que a gente sempre coloca, atira para depois perguntar o que foi que aconteceu e se é levado a inquérito. Porque muitas das vezes essas mortes de jovens, a maioria são jovens negros homens, essas mortes, ela nem sequer inquérito é aberto. Quando não cai nas valas do esquecimento, sem identificação, né? E a gente vê de todas as formas, por exemplo, nas comunidades, jovens sumindo sem nenhuma justificativa, nenhum tipo de constatação sobre aquele desaparecimento. Quando aparece é morto, e é morto por quem? É somente pelo tráfico? Não, também tem ação da polícia no que diz respeito a essa ação sistemática de extermínio, de genocídio, né? É o que a gente fala como higienização da sociedade, né? É ver o preconceito, o racismo como uma coisa instintiva, né? Do homem branco. Ele quer que a espécie dele, espécie entre aspas, sobrevive e se sobreponha à dos negros, que eles acham, em alguma parte da cabeça dele, no cérebro dele, tem alguma coisa incrustada dizendo que o negro é inferior e não deve sobreviver. Bem, a gente vai ter que fazer uma pausa rápida e já, depois do intervalo, a gente continua essa conversa. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Jovem está de volta. Hoje a gente conversa com Priscila Estevam, que é integrante do Fórum Paraibano de Juventude Negra e conselheira nacional da Juventude. E com Danilo Santos, que é professor, pesquisador e ativista do Movimento Negro. Para começar esse bloco, eu queria ler uma declaração de um artigo, dentro de um artigo, né, do Diogo Mainardi, que ele disse que o melhor jeito para acabar com o racismo no Brasil é eliminar o critério de raça. O movimento negro sempre lutou para que os negros se orgulhassem da própria cor. Eu aboliria essa ideia, aboliria o Dia Nacional da Consciência Negra, a política de cotas, as ações afirmativas. Aboliria também o mito da miscigenação racial brasileira. Vocês provavelmente conhecem esse artigo do Diogo. Quais são as impressões de vocês a respeito desta afirmação deste sujeito? Bem, é negativa do ponto de vista de que a luta do movimento negro, né, por essa questão da igualdade de direitos, equidade no sentido mais amplo, ela não se aplica à prática, né? Vamos dizer que é um discurso utópico, né? Quando a gente diz que abolir esse mito da democracia racial, ele coloca o que mais? Que as cotas... E o Dia Nacional da Consciência Negra e as ações afirmativas. Na verdade, não tem como a gente ir com esse discurso e seguir por esse discurso, sendo que a gente vive uma realidade que prega justamente o contrário, que coloca o tempo todo, aponta o tempo todo que nós não merecemos direitos, que nós é que devemos morrer, que não devemos assumir nossa identidade, a nossa cultura, a nossa ancestralidade afro-brasileira. Então, essa sociedade coloca o tempo todo que ser negro é algo ruim. E tudo que está em volta, tudo que gira em torno
desse indivíduo, seja a cultura, seja a religião, candomblé e as várias religiões de matriz africana, no que diz respeito às expressões culturais, hip hop, funk e tal, tudo isso é visto de forma negativa, né? Porque está ligado à cultura negra. Então, dizer que não deve se haver Dia da Consciência Negra, não deve se haver ações afirmativas, então como é que a gente estabelece igualdade? Né? A gente nunca vai estabelecer igualdade, porque nós, enquanto movimento negro, e coloca que historicamente o movimento negro surge desde a década de 70, mas os nossos ancestrais que foram escravizados, trazidos da África para cá, eles sempre fizeram movimento negro, né? Sempre resistiram a essa forma, a essa ideologia de sempre colocar o indivíduo negro, a pessoa negra, como subalterno, como inferior, como desprovido de inteligência. Então, o tempo todo estamos resistindo, o tempo todo estamos denunciando esse racismo que sempre teima em nos exterminar e de uma forma ampla, no sentido amplo, esse genocídio, né? Então, é descabido esse tipo de afirmação, né? Esse discurso do Diogo é um discurso muito característico de muitos intelectuais, muitos políticos, né, que são contra as ações afirmativas, né? Isso é bem nítido. Ao passo que ele faz essa crítica, mas ele de forma cega, né? Ele não propõe uma coisa melhor para isso, né? Historicamente, a população negra não teve direito à educação, né? Não teve direito à educação, né? Historicamente, a população negra teve que ver sua história reproduzida como coisa, como escravo, como se a população negra não tivesse história antes e depois da escravização, da sua escravização, né? Então, falar isso é fechar os olhos para a realidade, falar isso é fechar os olhos para o índice de morte, de homicídio que tem hoje da população negra. Falar isso é fechar os olhos para o índice de educação, né? Essa estratégia é uma estratégia extremamente, na minha opinião, malvada no sentido de que você tenta incutir, tenta mostrar para a sociedade que quando a gente está falando de negro e negra, a gente ainda está com uma ideia de raças biológicas. A gente não está falando raça enquanto questão biológica, né? Que está mais que provado, não existe, só existe uma raça. Mas eu não posso negar que na nossa sociedade existe uma construção cultural, social e histórica. Quando eu falo no Brasil de brancos e de negros, eu estou falando de forma culturalmente, socialmente em raça, não é? Por exemplo, quem gosta de fazer... De vez em quando saem alguns testes desses por aí, e uns anos atrás saiu um teste biológico do Neguinho, da Beija-Flor, o Daiane dos Santos. E nesses testes biológicos mostraram que tanto o Neguinho quanto a Daiane tinha mais sangue europeu do que negro. Mas isso muda em quê? Como é que chama o cara lá da Beija-Flor? Como é o nome dele? Neguinho da Beija-Flor. Então é uma questão do fenótipo cultural. Eu não posso negar isso, não é? Por exemplo, se tem um 20 de novembro, é para reivindicar que a sociedade brasileira tem que dar o devido reconhecimento a uma população que fundou, que é a base dessa sociedade. Então, quando o sujeito vem e fala isso, ele está usando uma fé, né? Atualmente está usando uma fé, porque ele fala isso, mas ele não traz, não é? Por que a população negra está vindo? Né? Que para quem é de fora é muito fácil falar, né? Muito fácil, muito fácil. Inclusive essa questão das cotas, muita gente é contra, porque acha inclusive que é outra forma de preconceito, né? De alimentar o preconceito. Desculpa, só atrapalhando, mas não, só para concluir. Acha, é em cima do acho.
eu não tenho, eu preciso ter. E a gente, eu defendo as cotas, eu defendo a política de ações afirmativas. E eu trabalho com ciência. Eu mostro, tenho dados que comprovam que as cotas, as ações afirmativas não traz nada de ruim para a população negra. Pelo contrário, não é? Ela visa uma ascensão coletiva de um grupo. Agora a gente precisa, quem é contra o seu trabalho, eu não acho. Pode ser contra, mas é preciso fundamentar isso. Eu acho que a população negra vai ser mais inferiorizada. Quando ninguém fala isso dos judeus. Os judeus foram reparados com dinheiro. O judeu, você conhece algum judeu? Você vê algum judeu de baixa estima, né? Com a estima, como é que fala? Baixa autoestima. Baixa autoestima, você não vê, não é? Os caras são extremamente, não é, bem resolvidos. Mas só ricos. Ricos, não é? E nem por isso eles vivem desse jeito. Então, é preciso mudar esse discurso. Esse discurso, eu preciso conhecer que o cotista, por exemplo, ele tem rendimento igual ou melhor de quem entrou. Sim. A questão é a oportunidade. No Brasil se discute muito, se confunde muito privilégio com mérito. Ter boa educação no Brasil não é mérito, é privilégio. Né? Então a gente tem que ter, esses discursos são discursos, na minha opinião, rasteiros, né? Que não tem fundamentação, mas que infelizmente chega à nossa grande mídia e chega à casa, ao público. Né? Mas do que acaba usando isso para fundamentar superficialmente. Exatamente. Fundamentar superficialmente. E aí, como essa questão do conhecimento, de você ter acesso a determinado tipo de conhecimento, ele é limitado, não é algo que é acessível, infelizmente não é acessível a todo mundo dentro dessa sociedade, né? E principalmente a população negra, no que diz respeito a essa informação, a esse conhecimento, ela como é que eu posso dizer, privada desse conhecimento, porque tem todo um sistema, tem toda uma ideologia racista que faz com que ideologia racista de classe faz com que essa população não tenha acesso a determinados conhecimentos, não tenha acesso, por exemplo, à universidade, e aí para isso que vem as ações afirmativas, no sentido de dar oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, né? Porque é isso que as cotas elas vêm para isso, simplesmente por uma questão de oportunidade, porque lá a mesma educação que vai dar para um, vai dar para outro e vai dar para outra, né? Então, é só a questão de garantir, porque, infelizmente, o acesso à universidade é algo muito seletivo e essa questão do conhecimento acaba que interferindo no acesso à educação, né? Educação de forma... É uma questão bem antes, né? Então, acaba que é uma bola de neve, né? Sim, sim. Aí quando a gente fala dessa questão da educação, acaba que esse discurso também incidindo nas próprias pessoas negras, fazendo com que elas pratiquem contra elas próprias, mas no sentido de que elas, não que elas estejam sendo racistas com o seu igual, né? Mas é porque vem de toda essa ideologia de uma forma tão cruel e tão sistemática que faz com que a pessoa negra negue, por exemplo, a oportunidade de entrar na universidade com cota. Né? Diz que eu não sou inferior, né? Coloca como inferior, mas aqui a gente não está falando disso, está falando de igualdade de oportunidade. Né? Primeira coisa que falam, quando eu estou falando sobre cotas, é se eu entrei pelas cotas, né? Eu disse, infelizmente, eu não posso dar esse exemplo, não é? Infelizmente, eu não posso dizer que eu entrei pelas cotas. Eu tive primeiro que pagar a escola, universidade particular, para, em um momento, transferir da escola particular para a escola pública, não é? Infelizmente, eu não posso dar esse exemplo. Mas, por que pergunta isso? Você não está na universidade, você não precisou de cotas, né? Mas o pessoal esquece que a discussão das ações afirmativas é visto coletivo, a ascensão de um grupo social, que é a população negra, né? Que historicamente não teve as mesmas oportunidades. Não é Danilo, não é Priscila, mas sim a população, não é individualmente. A gente quer uma ascensão coletiva. A gente não quer que depender da sorte de Priscila, da sorte da competência de Priscila, de Danilo, né, de outros. A gente quer dar condições para que outros Danilo, outras Priscila,
possam ter o acesso, possa acreditar que aquele lugar é um lugar dele de direito. Não ver a universidade como um horizonte tão longe. E que, olha, eu quero, eu posso. Até porque, se eu sou a maioria, se eu faço parte da maioria da sociedade, sou eu que mantenho a universidade. Então, nada mais justo eu estar lá, usufruindo de uma coisa que eu mantenho. Então, é nesse sentido. As coisas devem ser analisadas nesse sentido. Para além do achismo, e pensar de forma mais racional. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui ao nosso programa. E continuem assim no trabalho de vocês. Desejo boa sorte. E sejam sempre bem-vindos também aqui ao Câmara Jovem, tá? Obrigada. Obrigado. Muito obrigada por nos assistir e até o nosso próximo programa. Tchau.